Barriga de aluguel, será que é possível no Brasil? A primeira coisa que a gente tem que entender é o que é uma barriga de aluguel, que é quando uma mulher disponibiliza o seu útero para conceber uma gestação com material genético de outra pessoa, de outro casal. E esse casal, obviamente, ele não tem condições de ter um filho de um modo natural e acaba recorrendo a essa técnica para conseguir conceber um filho. Meu nome é doutora Paloma Gonzalez, eu sou advogada especialista em direito de família e sucessões e aqui nesse canal você entende melhor os seus direitos. Então já aproveita para se inscrever aqui. No Brasil, essa prática é autorizada pelo Conselho Federal de Medicina. No entanto, existem muitas regras a serem seguidas. Além das regras, é importante tomar vários cuidados para não ter surpresa desagradável lá na frente. Uma das regras principais da barriga de aluguel no Brasil é que ela não pode ser utilizada para fins comerciais, ou seja, eu não posso me disponibilizar ser barriga de aluguel mediante uma contraprestação financeira. Tem que ser algo gratuito. E o regramento também determina que só é possível se utilizar de uma barriga solidária através de uma pessoa que tem um vínculo de parentesco com os futuros pais, ou seja, mãe, irmã, prima, tia, sobrinha, etc. Só que tem alguns casos que o Conselho Federal de Medicina ou até mesmo a Justiça autoriza a utilização de uma pessoa que não tenha necessariamente o vínculo de parentesco para servir de barriga de aluguel, mas aí vai se tratar de um caso excepcional que vai ser analisado por esse conselho e pela Justiça também. E qual é o motivo disso? Justamente para evitar que isso se torne um comércio. Porque em outros países é possível sim ter uma contraprestação quando você serve de barriga de aluguel para um casal ou para uma pessoa. Mas no Brasil não. E por esse motivo que muitas pessoas que querem utilizar da barriga de aluguel, algumas vezes acabam indo para o exterior para fazer isso, porque lá é mais fácil, os regramentos são menos severos nesse sentido, e como existe a possibilidade de exigir um valor, existem mais pessoas dispostas a servir como barriga de aluguel. E como é que é feito esse procedimento então? Bom, é feita uma fertilização in vitro, é colhido o material dos pais biológicos e é feita a fertilização e o embrião devidamente fecundado é transferido para a barriga de aluguel. E aquela mulher, aquela barriga de aluguel, vai seguir com a gestação, e se tudo der certo, até o nascimento do filho. Quando o filho nasce, ele vai ser entregue para os pais biológicos. Só que, claramente, todo esse processo tem riscos, tanto de saúde como jurídicos, e por isso é muito importante fazer um contrato muito bem feito, estabelecendo as regras e todos os regramentos que vão permear aquela relação, aquela barriga de aluguel. E por qual motivo disso? Porque no Brasil a gente não tem uma legislação específica sobre a barriga de aluguel. A gente tem diretrizes, né, do Conselho Federal de Medicina, mas não temos nada que dê um respaldo específico para que essas relações ocorram de uma forma já regrada. Então, obviamente que a filiação desse bebê vai estar vinculada ao material genético. Porém, pode-se abrir uma discussão jurídica com relação também à mulher que serviu de barriga de aluguel. Então, por esse motivo, é muito importante ter um contrato. Quando uma pessoa vai recorrer à barriga de aluguel, tem que documentar toda aquela relação, tem que estabelecer as regras, tem que deixar muito claro, mesmo que seja um parente seu. Como que vai funcionar, quando a criança vai nascer, como é que vai funcionar durante a gestação, quem vai pagar as despesas, depois de quanto tempo que a criança nascer, que essa criança será entregue para os pais biológicos, como que vai funcionar essa transição por conta da amamentação. É muito importante tudo isso estar estabelecido muito claramente em contrato, para que não abra nenhuma margem para discussões. E que, se for necessário, os pais biológicos tenham plenas condições de ir na justiça com esse documento buscar resguardar os seus direitos e resguardar o que foi combinado com aquela pessoa que serviu então de barriga de aluguel do filho deles. E quais são os riscos então da barriga de aluguel? Bom, a gente tem os riscos médicos, que eles são inerentes a uma gestação. Então, independentemente de ser uma barriga de aluguel ou não, a gente sabe que uma gestação pode trazer alguns riscos, como hipertensão, diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, parto prematuro. Tem os riscos associados à fertilização in vitro, como a falha na implantação do embrião. E nesses casos, a gestação não vai para frente, porque o embrião não se fixou ali no útero. E existe também a possibilidade da gravidez ectópica, que é quando o embrião ele migra lá para as trompas da mulher também, o que acaba inviabilizando a gestação. E pode até, inclusive, colocar a vida da mulher em risco. E também a criança pode nascer em condições inesperadas, com problemas de saúde, enfim, todos os riscos que uma gravidez convencional pode trazer. E tudo isso também é importante constar nos contratos, previsões específicas para essas intercorrências. Outro risco muito sério são nos casos em que a gestante cria vínculo emocional com a criança que ela está gestando.
E isso é muito natural, porque a mulher ela acaba tendo hormônios ali na gestação e ela cria esse vínculo. Ainda que o filho não seja seu, aquela situação da gravidez, aquela situação hormonal, o acompanhamento, ouvir o coraçãozinho, ver no ultrassom, tudo isso pode causar sim um comprometimento emocional ali da gestante, uma ligação psicológica muito grande da gestante com a criança. E no momento do nascimento, pode ser sim que a gestante, a barriga de aluguel, ali tenha uma certa resistência de entregar a criança para os pais biológicos. E nesse aspecto também o contrato vem para auxiliar, porque os pais biológicos poderão então reivindicar isso na justiça. E por que é necessário um contrato? Porque a gente nunca sabe qual vai ser o entendimento da justiça, ainda mais como a gente não tem uma legislação específica para esse caso. Então, existindo um contrato, os riscos acabam sendo bem menores. E outro ponto também é sobre o registro do bebê, que tem que ser feito corretamente para evitar problemas futuros. Lembrando que esse registro tem que ser feito em nome dos pais biológicos. Então, pessoal, para concluir, é possível sim utilizar a barriga de aluguel no Brasil, contudo, essa prática não pode ter pagamento. Não pode servir como um comércio e também a pessoa que vai servir como barriga de aluguel tem que ter um vínculo de parentesco com os pais biológicos. E se você chegou até aqui porque está enfrentando um problema jurídico e precisa de orientação, os contatos do nosso escritório estão sempre aqui na descrição do vídeo e também no canal. E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com alguém que também precisa conhecer essas informações. E se ficou qualquer dúvida sobre o tema, pode deixar aqui nos comentários que eu vou acompanhando. Para mais conteúdo sobre os seus direitos, acompanhe nossas redes sociais que estão aqui na descrição. Até mais!